Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os Espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões. Agradeço a todos os anjos guardiões. Esse estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, o objetivo é levar uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que estão sofrendo apuros por causa dos flagelos destruidores de Deus. Eu peço vibrações positivas para quem não tem o que comer, eu peço comida, né? Eu peço vibrações positivas para os desempregados, eu peço emprego. Eu peço vibrações positivas para a cura de todos os enfermos. Aqueles que estão passando necessidade, eu peço que se recuperem o mais rápido possível e tenha êxito e prosperidade nas suas vidas. Eu peço vibrações positivas para os sofredores necessitados, inadimplentes. Eu peço compaixão e misericórdia. Eu peço vibrações positivas para os prisioneiros, né, os perseguidos pela justiça, os perseguidos pelos injustiçados. Peço vibrações positivas para os moradores de rua. Eu peço vibrações positivas para os idosos, né? Principalmente os enfermos. Cure suas enfermidades, dê suas necessidades. Peço vibrações positivas para as mães e os pais solteiros, dê suas necessidades. Peço vibrações positivas para as grávidas e seus bebês, dê suas necessidades. Peço vibrações positivas para as criancinhas, principalmente as órfãs, dê um lar, uma adoção para ambas, né? Eu peço vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que fizeram a passagem da vida material para a vida espiritual. Eu peço para cada um paz, luz, consciência, perdão. Eu peço paz lá para a Venezuela, que teve eleição, mas porém a narrativa de disputa de poder estão colocando sofrimentos, né, para a população. Então peço respeito, paz, entendimento e compreensão entre eles lá. Peço também para os Estados Unidos, que vai ter eleição, né? Então peço paz, compreensão e entendimento. No Brasil também, tendo eleição, eu peço paz, respeito, compreensão e entendimento. Peço paz para todos os países do planeta Terra. Eu peço paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, e agora um novo conflito, e peço paz para todos ali do Líbano, né? Então, nesse novo conflito que está tendo no Líbano, lá no Oriente Médio, né? Eu peço do Irã com Israel, né? Então, peço ali paz para todos ali, paz para o Oriente Médio. Eu peço paz para todos os países do planeta Terra. Eu peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes, que eles possam governar respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 2, a narrativa dele não é do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo Mestre Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu estou na quarta temporada, estudando esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. A primeira temporada foi o mesmo livro, a segunda foi o livro Ramatiz, o Evangelho do Cosmos, pergunta e resposta entre o espírito Ramatiz e o médium Ercílio Mais. E a terceira temporada foi o mesmo livro. Então, como funciona o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, comunicado, leitura, comentário e prece final. Então vamos à leitura. Eu estou estudando aqui item 4, Sócrates e Platão, os percussores da ideia cristã do Espiritismo. Então vamos à leitura. Ela se dirige para que é puro, eterno e imortal, sendo da mesma natureza. Fica aí ligada tanto tempo quanto possa. Então, desse caminho cessam, porque está unida ao que é imutável, e esse estado da alma é o que se chama sabedoria.
Assim o homem que considera as coisas de baixo, terra a terra, do ponto de vista material, se ilude para apreciá-las com justeza. É preciso vê-las de cima, quer dizer, do ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio, pois, deve, de alguma sorte, isolar a alma do corpo, para ver com os olhos do espírito. E o que o ensina? O Espiritismo, capítulo 2, número 5, item 3. Enquanto tenhamos nosso corpo e a alma se encontre mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto dos nossos desejos. A verdade, com efeito, o corpo nos suscita mil obstáculos, pela necessidade que temos de o cuidar. Ademais, ele nos enche de desejos, de apetites, de tremores, de mil quimeras e de mil tolices, de maneira que, com ele, é impossível ser sábio um instante. Mas se é possível nada conhecer com pouca pureza, enquanto a alma está unida ao corpo, é preciso de duas coisas. Uma, ou que não se conheça jamais a verdade, ou que se conheça depois da morte, livres da loucura do corpo. Então conversaremos de se esperar com os homens igualmente livres, e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Por isso, os verdadeiros filósofos se exercitam para morrer. A morte não lhes parece de nenhum medo terrível. O céu e o inferno, primeira parte, e capítulo 2, segunda parte, capítulo 1. Eis aí o princípio das faculdades da alma, obscurecidas por intermédio dos órgãos corporais e da expansão dessas faculdades depois da morte. Mas não se trata aqui senão das almas de elite já depuradas. Não ocorre mesmo com as almas impuras. Item 4. A alma impura, nesse estado, o estado entorpecida e arrebatada de novo para o mundo visível, para o horror daquilo que é invisível e material. Ela erra. Então disse, ao redor dos mausoléus e dos túmulos, perto dos quais viu por vezes fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo se estarem inteiramente puras e que retêm alguma coisa da forma material, que faz com que o olhar possa percebê-las. Essas não são as almas dos bons, mas dos maus, que são forçados a errarem nesses lugares onde carregam o castigo da sua primeira vida e onde continuam a errar até que os apetites inerentes à forma material que se deram conduzam-nas a um corpo, e então elas retornam sem dúvida os mesmos costumes que durante sua primeira vida foram objeto das suas predileções. Então, vamos entender rapidamente esse contexto aqui, da narrativa desse texto. Ele fala de sabedoria. Para nós entendermos a sabedoria aqui, que a sabedoria é o quê? É um resumo dos nossos conhecimentos que nós vamos colocar em prática. Essa é a sabedoria. E essa sabedoria aqui, que ele está falando, a sabedoria espiritual, que ele está separando o espírito do corpo. Então, para sabermos, para termos entendimento sobre o nosso corpo, que ele está bem, cheio de problemas, nós temos que entender o lado espiritual. Então, por isso que existe uma causa e efeito. Por que tem esse efeito? Porque tem uma causa. Essa causa cometida, positiva ou negativa, ela fica no perispírito. Então, se uma pessoa tem um problema de saúde, porque ela causou causa negativa. Então, a pessoa tem um problema de tuberculose, o egoísmo demais que ela utilizou na vida, então ela vem com um problema de tuberculose. Então, é nesse contexto. E aí, aqueles que são puros, purificados, quando eles chegam ao mundo espiritual, eles já sabem
desse entendimento. Aqueles que são impuros, quando chega o mundo espiritual, que eles começam a entender. E aí, né? E aí ele vai falando das falhas dos espíritos impuros quando estão encarnados. Então, não tenho mais nada para falar sobre o tema. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Né? O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.